Bom, então vamos lá, vamos continuar. A partir do momento que nós tomamos a consciência de que o plano mais cósmico, o plano mais cômodo de tudo, é uma questão de perceber a existência da vida em outras dimensões da realidade. Com essa informação, nós saímos desta prisão chamada plano físico da matéria, que é apenas uma ponta do iceberg, né? Todos nós sabemos que 1/10 de um iceberg é que está à superfície. Todo o resto do iceberg está embaixo do mar. Então, da mesma forma, nós temos que entender que o plano físico, tudo que está no plano físico é apenas a ponta do iceberg, mas que o resto da raiz de todo esse ser, de toda essa coisa que está no plano espiritual, está nas outras dimensões. A gente chama plano espiritual porque é onde mora o espírito, tá? Mas é um plano material também. Vocês estão entendendo que a minha teoria é uma teoria materialista? A minha teoria, ela não é fantasmagórica. O espírito é um ser material. É feito de uma matéria. Só que essa matéria, ela é tão sutil na sua densidade que os raios de luz atravessam, não refletem a luz. Quando não refletem a luz, se torna invisível esses nossos olhos retinais aqui. A retina, ela é sensível apenas à radiação eletromagnética numa faixa de frequência. E o espírito não reflete nenhuma radiação eletromagnética em nenhuma escala de frequência. Vocês estão me entendendo? Então, por isso, nenhum aparelho construído que observa a luz vai detectar a presença de um espírito. Então, o que teria? Nós teríamos que ter uma dica do plano astral para entendermos que tipo de radiação o espírito está emitindo. Construir um detector para esse tipo de radiação e converter para o campo visível óptico. Aí nós construiríamos um detector visual de espírito. Nós filmaríamos o espírito. Da mesma forma que nós construímos hoje uma coisa chamada visão noturna. Sabe? Por exemplo, existe uma radiação que os nossos olhos não veem, que é o infravermelho, que é a radiação de calor emitida numa faixa invisível aos olhos. O que os físicos fizeram? Os físicos sabem que todos os corpos quentes emitem essa radiação, e nós temos um corpo com 36 graus, os animais também. Então, essa radiação, né, à noite, ela é emitida pelo corpo. Não precisa de uma luz bater nele e refletir até nós. Vocês estão me entendendo? Não teria que ter uma fonte de luz externa, porque o nosso próprio corpo emite essa radiação infravermelha. Então, os cientistas fizeram um detector de radiação infravermelha, pegando essa radiação, convertendo ela para uma radiação de pulso maior na faixa do visível. Então, na hora que eu coloco meus óculos, eu vejo as pessoas andando no escuro. Eu vejo elas brilhando no escuro, andando, como se elas emitissem uma luz. Nós temos que fazer a mesma coisa com o espírito. Nós temos que primeiro construir uma teoria dizendo que tipo de radiação o espírito emite. E depois eu construo um óculos, um aparelho que converte isso para uma faixa da nossa visão. Aí eu boto o óculos e vejo o espírito. Olha que legal, já pensou? Óculos para ver espírito. Vai fazer sucesso. Né? Aí não tem problema você ser vidente e não vidente. Botou os óculos, tá, uhul, negão, beleza aí. Ô mãe, não sabia que o senhor estava aí, mãe. Né? Isso é legal pra caramba, bicho. Isso é o avanço da tecnologia, o avanço da ciência. Quando nós entramos na era da luz, essas barreiras de plano astral e plano vivo vão ser quebradas. Elas não vão existir. Nós vamos interagir com o plano espiritual. E essa interação vai ser científica, vai ser consciencial. Ou nossa visão se abre, ou nós construímos tecnologia para quebrar essa barreira. Ok? Então vamos lá. Vamos entender a coisa num outro plano agora. Vamos fazer uma outra discussão aqui, importante, para entender o papel dos ETs junto ao projeto Terra. Quem são os ETs, na verdade? A primeira pergunta que todo mundo faz, né? Quem são os ETs? O que vocês estão fazendo aqui? Vieram fazer o que aqui? Comer criancinha? Raptar, abduzir? Claro que não, tem uma coisa muito mais importante que isso. Então vamos entender novamente a história do projeto Terra. Olha lá, está a superfície da Terra. Está lá o neguinho na superfície da Terra. E vamos ver as outras superfícies, né? Essa, depois uma outra,
Depois uma outra, né? E depois uma, já fiz lá, tá faltando a verdinha. Ó. Então vamos imaginar, né, que nesta faixa aqui estão as colônias espirituais, ok? Em termos de matéria, nós sabemos que a superfície dessa matéria é aqui, mas cada vez que você vai se aproximando da superfície da Terra, é óbvio que nós vamos ter uma camada dessa matéria cada vez mais densa. É como você descer ao fundo do mar. Quando você bota um traje de mergulho e mergulha e começa a ir para a profundidade, começa a dar zebra, não começa? Por quê? Porque é muita água em cima de você, a pressão começa a aumentar. Então nós não fomos fabricados, nós não fomos projetados para suportar essas condições de alta pressão embaixo do oceano. Nós fomos projetados para viver na superfície da Terra. Nós não fomos projetados para viver no espaço sideral, não vai dar certo, vai faltar coisa, vai dar zebra. Então, esse corpo biológico foi projetado única e exclusivamente para viver na superfície da Terra. Por isso um espírito após a morte, quando ele é levado para a cidade astral, ele é tirado daqui. Esse espírito, logo após a morte, ele está acostumado, que se ele ficar andando aqui, não vai ter problema. Ele fica andando aqui, pá, certo? Mas a partir do momento que o cara leva ele para a cidade astral, para ser tratado, para tomar uma consciência, para acordar, que é o caso do André Luiz, nós temos aqui na região da superfície terrestre colônias de espíritos umbralinos. Umbral é na superfície. Ok? Então, tem regiões do planeta, né, que são colônias cercadas, elas são fechadas, que são umbralinas. Que é exatamente onde o André Luiz estava, sofrendo aquele povo todo lá perdido, confuso. Quando ele é retirado daqui e é levado para a cidade astral, esse espírito passa por um processo de desadensamento, de reestruturação do seu corpo astral para ficar compatível com esse nível mais sutil. Muito bem. Uma vez feito isso, o espírito não pode sair daqui e vir para cá de qualquer jeito. Se ele vier, ele vai dançar. Porque ele é uma estrutura totalmente bioenergética, biológica, tem uma biologia. Tá? Esse espírito troca energia, se alimenta de alguma forma. Então, quando ele descer aqui, se ele não tiver trajes especiais, uma tecnologia especial para fazer isso, ele vai dançar. Ele vai se desequilibrar, vai ficar doente, vai ficar arrebentado. Por isso no filme Nosso Lar, tem aquela mocinha, lembra aquela mocinha que morreu, deixou o noivo aqui, porque queria abortar, e desobedeceu e desceu? Desceu, dançou. Porque ela não tem ciência, não conhece nada, não sabe da física das coisas, né? Vai entrar na cara dura, o corpo vai passar mal, ele começa a passar mal, não pode morrer porque já está morto. Mas vai ficar profundamente desequilibrada. Bom, tudo bem. Aonde entram os ETs agora na jogada? Você vai ver que todos os livros espíritas, todos os livros kardecistas, mas o Lalá veio aqui agora para informar. A história é umbral, Nosso Lar. Nós viemos para falar daqui para cima. Aqui que o bicho pega. Os grandes mistérios estão aqui. Né? Você vê que no filme Nosso Lar vem a mãe do André Luiz, né? A mãe do André Luiz não estava nesse nível. Ela já estava num degrau mais acima, vamos assim dizer. Você vê que raramente ela podia descer, por causa que toda vez que ela desce, o que acontece? Ela está entrando no outro nível de densidade que não é compatível com o dela. Ela vai ter que arrumar uma roupa especial para isso, é um traje de mergulho, a gente chama traje de mergulho, na matéria mais densa. É verdade, os caras brincam com isso, é um traje de mergulho para descer na matéria mais densa. Né? Então, na verdade, eles evitam porque a própria constituição natural dele é estar numa outra condição. Toda vez que vai descer, precisa de equipamento. Tá? Muito bem. Aqui, este comando, no último nível da Terra, está o comando planetário. Ok?
E eu pergunto, quem é que faz parte deste comando? Quem é que organiza tudo o que está acontecendo aqui embaixo? Quem são essas pessoas? Que está muito distante em grau evolutivo de consciência de quem está no nosso lar até. E de quem está na superfície. Superfície muito menos, né? Ninguém sabe de nada. Quem está na superfície, pode ter certeza, está nas trevas profundas. Então, geralmente, aqui, neste nível aqui, operam inteligências extraterrestres. Aqui se estabelece um intercâmbio interestelar constante, chega e saem ETs. De toda parte da galáxia, e de outras galáxias. Só que nem todos os ETs que chegam e vão embora estão compromissados com o que está acontecendo aqui. Vocês estão entendendo o que o Lala quer dizer? O comando planetário Terra, em determinados momentos, ele convoca um grupo de ETs para operar até aqui, em todas essas superfícies. Aí, as tecnologias avançadas deles, eles pegam uma nave, por exemplo, que está aqui operando, e essa nave, ela faz isso aqui, ela salta. São naves que vão se adensando, até ela aparece. Por isso que as naves dos discos voadores aparecem do nada no nosso espaço. Aparece assim, puf. Aí sai voando, de repente, puf, some. Quando ela some, ela saltou para outra dimensão. Ela saltou para outro nível de matéria. Ela vai fazendo isso aqui, pá, 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 até chegar, chega aqui, a nave está no lugar dele, lá na casa dele. Entendeu? Então a nave é um equipamento para ele poder descer a densidade, chegar a essa densidade. E transportar um monte de equipamento, um monte de traia também, né? Geralmente tem as ETEA lá, que até levar os cremes dela, tem 2 malas só para levar o creme. Não é verdade? Homem não, homem nem carteira tem, nada, nem bolsa leva, né? Deu a carteira, já está resolvido. Com a grana, já, o resto... Mas mulher não, aquela puta mochila de creme, isso, aquilo, pá. Então, na verdade, nós temos milhares de raças que operam aqui. Mas as que recebem missões de operar nos planos... Por exemplo, a maior parte da tecnologia que existe nas cidades astrais são tecnologias extraterrestres. Essas tecnologias extraterrestres, elas são trazidas e dadas de presente para os espíritos trabalharem, manipularem as forças, as coisas. Ensina eles a pilotar as naves, certo? Né? A trabalhar, mas tem máquinas que são muito sofisticadas que quando quebra, só os ETs consertam. Aí precisa chamar os baixinhos lá. Então os Greys são grandes engenheiros, são grandes técnicos, que responsáveis em grande parte pela estrutura tecnológica dos planos astrais. Ok? Então, quando você pensa desse jeito, é difícil entender aqueles Anunnaki lá, aquela teoria do Zacarias 7, ainda foram criados para minerar ouro. Que grande bobagem, né? Puta bobagem, né? É uma visão muito primitiva e tosca da coisa. Porque você tem uma visão materialista, você não tem uma visão espiritualista. Entendeu? Aí você vai ler o livro lá, né? Aí quando você olha também as teorias de conspiração aí, né? Dos ingleses, dos americanos, é puta de uma bobagem, né? E eu vou mostrar para vocês que dá para se provar como os americanos não sabiam nada e nunca soube nada de ET. Por exemplo, na década de 50, na década de 60 e 70, os Estados Unidos, né, eles construíram uma comissão especial, né, eles construíram uma comissão especial para estudar os ETs, estudar os casos ufológicos. Existia uma organização que era chamada de MIB, né, os Homens de Pretos, Men in Black, né? E o que esses caras faziam? Pousavam um disco voador num lugar
uma pessoa tinha contato, eles iam lá, secretamente, primeira coisa eles pegavam a amostra de solo, a amostra disso, a amostra daquilo e tal, certo? E sumia. E também ameaçava a pessoa de morte. Ó, se você contar, se você falar alguma coisa, nós vamos, não só você, mas sua família e todo mundo vai... Isso era comum na década de 60, eles ameaçarem os contatados. De tal medo que o governo americano, que os governos tinham da presença dessas inteligências superiores, que eles não tinham controle, que eles não sabiam quem era, o que queriam e por que estavam ali. Se eles tivessem já, como a teoria da conspiração, fala, não, estão contando os Greys, vão estar na área 51, os ETs têm contato, estão aqui trocando tecnologia, isso é bobagem. Se ele tivesse isso, eles não precisavam ir lá pegar a amostra das coisas, a nave, tudo que a nave descia, eles iam lá que nem tonto atrás dos caras. Porque eles estavam com os ET, conversa com ele, precisa pegar a amostra de chão, de solo, a nave pousou. Então tem muita incoerência. As próprias explicações do governo, as próprias teorias da conspiração, entendeu? Então essas teorias de conspiração é uma maneira de lidar com o povo leigo, com as massas, para mostrar, não, vocês ficam tranquilos, nós temos total controle sobre os ETs, nós estamos amigos nossos, aqui é tudo secreto, o governo está por trás de tudo. Mas a grande verdade é que os governos não sabem de absolutamente nada. Eles não sabem nada sobre o assunto. E esses MIBs aqui, era exatamente essa comissão secreta de investigar até onde esses fenômenos iriam. Mas é claro, tudo baseado numa visão materialista de mundo, né? Numa visão de dominação, uma visão medo dos ETs invadir, porque eles tinham uma tecnologia fantástica. Bom, agora eu vou contar uma coisa, né, muito interessante sobre como os ETs atuam, né? Então, o comando sideral, esse comando planetário que controla a evolução, coisa que está nessa discussão nossa, nesse nosso DVD, o Data Limite, segundo o Chico Xavier, e o Data Limite, segundo o Projeto Terra é Data Limite, onde isso aqui é o Projeto Terra. Isso aqui na visão do Chico, o Chico não tinha essa visão. Ele não colocou essa visão em nenhum de seus livros. Que a visão kardecista era a visão daqui para baixo. Ele não sabia que tinha um comando. E outra, Jesus é o cara que está aqui, no plano dos ascensionados, pode estar por aqui. Ele não está no comando da Terra. Mas ele faz parte de uma coisa que nós chamamos hoje de fraternidade branca. São grupos de espíritos ascensionados que trabalham pela evolução da Terra em todos os planos abaixo. Ok? Então, aconteceu um fato. Em 1945, quando a Segunda Guerra Mundial termina, com o lançamento de 2 bombas atômicas, tá? No ano de 1947, presta atenção, em 1947, houve um conclave nas estrelas para decidir os destinos de nossa civilização. Esse conclave, ele faz o quê? Reúne os ascensionados deste mundo, reúne o pessoal do comando, que são tudo ET, e todos aqueles comandos também que são responsáveis por projetos planetários que decidem os destinos de uma civilização como um todo. Então vocês têm que entender que tudo é decidido aqui. Quem está aqui embaixo, a Dilma não foi nesse congresso, né? O Lula, nem o presidente, ninguém. Todo mundo que está aqui está nas trevas. Não é porque tem título de doutor, isso aqui, que não sabe de nada, coitado. É o chamado inocente útil. Né? E presta atenção. Aqui foi decidido que o Apocalipse e o final do ciclo planetário, Apocalipse, ia acontecer na década de 60. Era inevitável o conflito nuclear das 2 grandes potências na década de 60. Já estava decidido. Comando astral, comando planetário,
percebeu que a Terra, a civilização não tinha solução. Elas iam para o conflito nuclear, ia para o pau, ia para a guerra, para a Terceira Guerra Mundial. Com base nisso, presta atenção, com base nisso eles decidiram, presta bem atenção, eles decidiram por uma intervenção. ET e espiritual. Decidiram por essa intervenção. E essa intervenção tinha que ser planetária. Todos que existiam na superfície da Terra tinham que entrar em contato com essa. Então, primeira regra da intervenção é a aparição dos discos voadores. E todo mundo sabe que foi exatamente em 1947 que começou a grande onda de aparição de discos voadores pelo mundo. Todo mundo sabe que aqui começou grandes aparições, abduções, raptos, patati, patatá, um monte de histórias. Ok? Para o mundo inteiro. No Brasil, Austrália, o mundo inteiro teve uma onda de aparição que se estendeu a década de 50 toda e a década de 60 toda. E a década de 70, tá? Depois nós vamos ver o que aconteceu mais lá para frente. Na década de 60, o mundo tinha um arsenal nuclear com capacidade para destruir a Terra mais de 100 vezes. O que o comando Astar fez nessa intervenção? Depois eu vou falar da espiritual, na intervenção extraterrestre. Os ETs escolheram laranjas. O que são laranjas? Os ETs não podem entrar em contato direto com as autoridades desse planeta. Eles não podem. A regra não permite. A lei kármica não permite. Por causa do livre-arbítrio da humanidade. Então eles escolheram laranjas. Nos Estados Unidos eles escolheram um cara chamado George Adamski. Um cara com esse nome aqui. Ele tem descendência europeia lá e tal. Esse cara, ele foi um contatado pelos ETs. Mas não foi os Greys que contatou ele. Quem contatou ele foi aqueles humanos, bonitos, loirão, olho azul, as ETzona gostosa, aquela coisa, beleza. Alright? Então esse cara era uma pessoa basicamente, entre aspas, comum, mas certamente foi um cara preparado para isso, às vezes até antes de encarnar. Esse cara era um astrônomo amador. Olha só o que é esse cara. Esse cara tinha lá na Califórnia, ele era da Califórnia, tinha o chamado Monte Palomar na Califórnia, onde estava o maior telescópio do mundo na década de 50, que é o Big Eye. E quem era diretor desse observatório de Monte Palomar era o Hubble, Edwin Hubble, que hoje tem o nome do telescópio aí, em homenagem a ele. É o cara que descobriu as galáxias distantes, a fuga das galáxias, a teoria da expansão do universo. Tá? Então estava lá. E a mais ou menos 3 quilômetros do morro, tinha um lugar aqui assim, ó. Tinha um restaurante aqui. Tinha um boteco do George Adams, que era dono do boteco. E os astrônomos todos vinham almoçar aqui, comer aqui, tomar cervejinha light, ali, aquela coisa toda. E ele, o tempo todo, ele gostava de ufologia, que na década de 50, disco voador parecido com outra parte, né? Ele falava para os astrônomos, porra, vocês estão vendo os disco voador aí? E os astrônomos davam risada, tá nem aí, aquela risadinha de astrônomo, né? Tá louco, entendeu? Pois esse cara, aquele é tudo deserto, você sabe que é um deserto desgraçado? Esse aqui ele saía aqui no deserto, fazer vigília ufológica com o telescopinho dele. E via disco voador passar, aí disco voador passar, aí disco voador passar. De repente um dia o disco voador desceu. Desceu o ETzão. Falei, aí mano, velho de guerra. Tudo bem? How are you, my friend? Tá falando inglês, claro. Né? Óbvio. Tais afim de dar uma voltinha de disco voador, vamos lá nessa. Ele falou, vamos lá embora, né? Foi. E
Só que esses caras eram humanos, bonitos, ok? O primeiro contato foi esse, aí teve o segundo, o terceiro, o quarto. No quinto contato, o ET batia na porta da casa dele. Ô, George, tá bem? How are you, my friend? Estamos aqui. Não tinha descovador, não tinha nada. O cara me botava uma roupa que não era nossa. Certo, entrava na cidade lá e batia na porta dele. Temos uma missão para você, assim, assim, assado. Esse cara era o Laranja. Ele era o único cara, na década de 50, que tinha um documento, que a gente chama de um passe. Ele entrava em qualquer área do Pentágono. E qualquer área de Washington. Um passe especial que não tem, ninguém tem, nem coronel, nem militar tem. É tudo restrito. Ele não, ele entrava até para falar com o presidente. O governo americano sabia do contato dele. Os MIB, aquele serviço secreto que trabalhava, porque ele fazia o quê? Ele levava a prova para o governo americano que ele tinha contato com os caras. E ele era o intermediário. Qual que é a mensagem-chave que os ETs enfiavam para ele levar para o governo americano? A mensagem era única. Para com as bombas atômicas, vocês não vão levar esse mundo para o caos. Nós estamos aqui para dar um alerta, nós não vamos intervir. Mas nós estamos alertando vocês que vocês vão queimar esse planeta. Então os ETs começaram a intervir dessa forma até. Você sabia que o George Adams foi recebido pelo Papa na época? Pelo João 23? João 23 foi uma lei de morte. O João 23, o Papa já tinha recebido mensagens extraterrestres também. O George Adams, que recebeu o ET, ele foi fazer um ciclo de conferência na Europa, levado por um inglês, de ufologia na época. Quando ele chegou no hotel, para se hospedar no hotel na Europa, em Londres, tinha uma carta assim para ele. Olha, chegou um cidadão aqui, entregou com essa carta, ele pegou, era o ET, era um amigo dele, falou, você me encontra na praia, assim, assim, essa tal lugar. Ele pega, sai lá de carro, vai lá na praia, fica esperando o ET chega. Não vem de nave, não, o cara chega de carro, traz um pacote para ele, esse pacote aqui você vai entregar para o Papa. Ele fala, mas como que eu vou chegar até o Papa? Ninguém chega até o Papa, né? Para ter uma audiência com o Papa é meses esperando na fila. Não pode ir, que o Papa vai te receber. Cara, esse indivíduo, ele vai para Roma, ele vai no pátio de Roma, ele fica lá andando com o pacotinho debaixo dobrado, de repente sai um cardeal lá de dentro. Quem que é o Jorge Adams? Quem que é o Jorge Adams? Sou eu. Então, você chega para cá. Entra na portinha secreta, no corredor lá, vai com o Papa. A história é a seguinte, quando ele chega com o Papa, o Papa vê que ele falou, puta, há anos que eu estou esperando isso, meu Deus do céu, há anos que eu estou esperando isso. E o Papa pega aquele pacote e o Jorge não sabe o que tem dentro, vira as costas e vai embora. O que tinha naquele pacote? E o Papa também tinha que intervir. Isso significa que o Papa já tinha sido contatado antes. Da mesma maneira por ETs humanos. Esses ETs bonitos, loirão, eles andam no nosso meio fisicamente. Vocês não sabem quem eles são. Ok? Só que eles não tinham autoridade do comando para ir eles diretamente com o governo, porque o governo metia a mão nele, né? Falava, não, daqui você não sai. Você entendeu? Os MIB, serviço secreto, pegavam o negro, não, daqui você não sai. E os ETs não podiam dar esse confronto direto com as autoridades. Mas que o alerta vinha. Aí quando o cara duvidava, a nave passava, né? Os americanos tinham tão medo dos ETs, mas tanto medo dos ETs, por não estar acomodado, que os ETs entravam nas bases de mísseis nucleares e desligava todos os mísseis. Eles desligavam todos os mísseis, que demorava semanas para o cara botar o sistema em ordem, de novo funcionando. Demorava até meses para eles botar a base operacional outra vez.
Eles ligavam, pagavam todos os softwares, pagavam todos os programas de computador, o foguete não saía do lugar. E a nave passava a 300, 400 metros de distância, só da nave parada em cima, o sistema entrava em colapso todo. Provando o quanto que nós éramos ineficientes, a nossa tecnologia, em função de algo que a gente nem sonha de onde vem. Agora, perguntado de onde vêm os ETs, olha que fiasco. De Vênus. Isso aí, os ETs estão tirando uma na nossa cara. Eles jamais vão falar que eles tinham vindo dessa dimensão. Que os americanos eram tão burros na época, que o ser humano era tão burro, que a única ufologia que eles podiam aceitar é a ufologia casuística, material. Eles não conseguiam entender uma matéria espiritual. E os fenômenos, ó. Nessa década de 50, quando os governos começaram a encher o saco, não acreditavam em Adams, que os UFOs entraram em Washington. Mas eles entraram em Washington da seguinte maneira: uma esquadrilha de 20, 30 UFOs começou a invadir o espaço aéreo. Já estava logo após a Segunda Guerra Mundial, né? Os americanos já tinham desenvolvido o avião a jato. Saiu uma esquadrilha de avião a jato em Washington, às 11 horas da noite, a cidade inteira acordada com aqueles holofotes e tal, os jatos, e os discos voadores, pra cá e vai, a cidade inteira acordada olhando, eles caçando disco voador. Isso é um fato filmado. Os discos voadores ficaram mais de 1 hora no céu, nessa corrida um atrás do outro. Aí sumiu. Aí 4 horas da manhã de novo toca a sirene, porque tocava sirene de ataque de bombardeio. E os russos já tinham explodido bomba atômica, aquele puta medo de ataque soviético. Aquilo ali dava um auê, cara. A cidade inteira acordava e olhava pro céu, jato americano, não, vou seguindo. Isso aí tem de monte, tudo filmado, tudo documentado. Aí os americanos ficavam putos mesmo, né? Aí eu acredito nos caras, eu não acredito nos caras. Aí, quando chegou aquela década de 60, que os cubanos, os russos botaram os mísseis de Cuba em Cuba, né, base de míssil nuclear em Cuba, deu aquela puta crise, que o mundo quase foi uma guerra nuclear, aí vocês vão entender por que o presidente Kennedy não deu ordem para invadir Cuba. Porque ele tinha uma pressão dos ETs. Os governos tinham pressão dos ETs. A Europa, a França, a Inglaterra tinha a pressão dos ETs. Todas as potências nucleares tinham pressão. E a própria igreja tinha uma pressão do ET. Vocês vão ser responsáveis. Então eles conseguiram segurar o conflito nuclear. Quando eles conseguiram segurar o conflito nuclear, por parte dos próprios humanos que tomaram essa decisão, quando chegou em 69, presta bem atenção, que eles iam largar o ser humano para o caos mesmo, né? Essa intervenção dos extraterrestres foi com o único intuito de não deixar a guerra acontecer. Mas que eles também não iam segurar assim, né? Vamos supor, se você apertasse fosse para a guerra, eu lavo minhas mãos. Vocês foram avisados, foram alertados. E outra, todas as naves que saíam para a Lua eram seguidas por UFOs, eles ficavam loucos com isso. Todo americano sabe, os astronautas sabem que os discos voadores é coisa séria. Aí vem que exatamente em 1969, quando os homens pousam na Lua, pela primeira vez, não aconteceu a guerra nuclear até então, mas estava a guerra do Vietnã, que está um puta pau no Vietnã, o mundo estava num puta conflito, com a Guerra Fria no seu auge, e tudo podia acontecer, não é verdade? Vocês sabiam que o McNamara, eles tinham planejado lançar armas atômicas no Vietnã? Porque eles não conseguiam vencer a guerrilha Vietcong. Eles falaram, o único jeito é a gente fazer um ataque nuclear contra as capitais lá e acaba essa guerra tudo de uma vez. Mas só que aí os russos vão revidar, né? Mas que eles tinham planejado fazer um ataque nuclear contra... E esse ataque nuclear, eles não iam para frente por causa dessa outra força que eles tinham que levar em consideração. Por isso que tem esses caras que tem que investigar o fenômeno como altamente secreto. Mas altamente secreto mesmo, tá? Porque era uma força tão poderosa que eles não tinham controle da coisa. E até hoje é assim. Qualquer governo morre de medo de falar em ET. Eles não sabem quem é, não sabem de onde vem essa força, e é uma força poderosíssima, além de tudo que a gente imagina.
Porque nenhum governo tem a visão espiritual que nós temos de um projeto. Agora, em 69, quando aí vocês vão saber do outro conclave que teve. Agora teve um outro conclave lá, aquela história, né? Aí vem a história do Chico Xavier. Mas o Chico Xavier não conta do primeiro conclave de 47, onde toda essa intervenção foi planejada. E até hoje a Terra está sob intervenção extraterrestre. É isso que vocês não sabem. Nós estamos sob intervenção. Olha o que vai acontecer. Presta bem atenção, o que eu vou mostrar aqui para vocês agora, vocês vão ficar de cabelo em pé. Em 69, como já era para ter acontecido a guerra nuclear, o apocalipse, final do ciclo planetário, tudo ali, e já podia acontecer a qualquer momento, o conclave se reúne de novo, lá nas estrelas, e vai a turma no Jesus junto, né? E a discussão. Por isso que o kardecista, né, fala, Jesus interviu em nome da Terra, mas se fosse um chinês, falava que era o Confúcio que tinha intervido. Se fosse um indiano, um médium indiano, fala, não, foi o Krishna que interviu. Vocês estão entendendo o que eu quero dizer? Se fosse, não, foi o Buda que estava lá na reunião, o Buda interviu em nome da Terra. Mas como é um cristão, né? Não dá para falar que foi o Buda que interviu, tem que falar que foi Jesus. Com todo o respeito que eu tenho aos grandes mestres que vieram, grandes médios que nós tivemos aqui, certo? O próprio Chico, com certeza. Mas ele não estava tendo a visão do todo, de tudo que estava acontecendo realmente. Então, nesse conclave de 69, a discussão foi: existem bilhões de espíritos, não é meia dúzia. Existem bilhões de espíritos que precisam ainda resgatar o seu karma. Não dá para acontecer o apocalipse agora. Nós temos que dar uma chance para esses bilhões de almas resolverem o problema. Em 69, sabe qual era a população do planeta? Em 1969, nós tínhamos no planeta 3,5 bilhões de habitantes. Não tinha PC, não tinha computador. Vocês têm que lembrar que em 69, o telefone, para fazer uma ligação para São Paulo, você esperava 2 dias. É ou não é? O telefonista ficava enfiando aqueles pinos lá, assim, era a linha, né? Está esperando uma linha, tem uma linha para São Paulo, daqui um mês você tem uma linha para você. Porque se quiser se ligar para São Paulo, você tem que entrar na lista do telefonista. O telefonista chegava a sua vez, ele enfiava o pino lá, pode falar, a linha está aberta. Porra, meu, cacete. Alright? Então vai prestando atenção. Vocês têm que entender que hoje nós estamos em 2015, a população do planeta está em mais de 7 bilhões de habitantes. Eu pergunto, quantas pessoas encarnaram? A mais para ter oportunidade de viver a sua última chance. E, nesses 50 anos, que foi a moratória, né, nós ganhamos 50 anos de moratória, o plano astral permitiu a chegada da tecnologia das comunicações. Porque isso foi uma dádiva divina para a gente libertar-se. Isso significa conhecimento. Por exemplo, todos vocês aí só conhecem o Lalá e estão aqui por causa do santo YouTube. É o santo YouTube. Se não tivesse o santo YouTube, estava nas trevas. Então vocês têm que entender que isso tudo aqui é o plano astral que permitiu. Esse material todo, esses canais, é a última chance que a humanidade tem do aprendizado. De resgatar seu carro, repensar sua vida, repensar sua existência, repensar sua vida no planeta Terra. E são quantos bilhões a mais de gente tiveram a oportunidade de viver uma última chance. Por isso que dobrou a população. Ela dobrou praticamente em 50 anos. Mas o nosso prazo está acabando.
Então, nesse prazo que está acabando, nós não podemos entrar num conflito nuclear. Se não entrar num conflito nuclear, os negros lavam as mãos. Porque nós temos que passar esse período e entrar na era da luz pelo equilíbrio, pelas novas informações, pela abertura espiritual, pela tomada de consciência, e não por uma guerra nuclear, que isso aí é o caos. Se a guerra nuclear acontecer, a catástrofe geológica já vem em seguida. É uma coisa depende da outra, conectada à outra. Então vocês estão vendo como é que os ETs interferem nas nossas vidas, no nosso mundo? Eles mandam nessa merda aqui. Eles não são aquele cara que está chegando agora, sou alien. Porque todo filme de alien que vocês veem é uma merda, né? Aquele monstro, como é criancinha. Bah. Você viu Alien, o oitavo passageiro? Né? O Alien, o oitavo passageiro, que é tão monstruoso que o cara tem uns 3 camadas de dente de arma, né? Abre a boca, vem outra boca, vem outra boca, vem outro dente. Pô, cacete, parece zoom agora, né? Dá zoom de dente. O ser humano é tão idiota para fazer monstro, né? Ele adora fazer uns monstros bem feios, e outro, aquele monstro babando, assim, pingando baba. Que é nojento, né? Quanto mais nojento, mais a gente tem medo, né? Os nossos arquétipos estão colocados nesse nojento, né? Agora não pode fazer um monstro de olho azul. Você já viu vampiro de olho azul, cara? Vampirinho bonito não dá medo de ninguém. Não é verdade? Ninguém se assusta com um vampiro bonito. Então eu quero que vocês raciocinem daqui para frente de tudo aquilo que o plano astral permitiu. Aí ele encarna, deixa a tecnologia dos computadores, da informática. Você vê, cara, como é que você pode imaginar que em 50 anos, ninguém conseguia falar com São Paulo. Agora toda criança de 10 anos de idade tem um celular na bunda. E na bunda ainda. É, na verdade? Todo mundo imaginava que ia ser um celularzinho aqui, né, tal. Mas na bunda ninguém podia imaginar. As menininhas tudo rebolando com o celular na bunda. É ou não é? Vocês estão me entendendo? E o celular já não é mais um celular, né? Já é uma puta máquina que você pega aqui, vê o Lalá, que o Lalá, cara. O Lalá tá no Facebook, o Lalá tá na internet, o Lalá tá no YouTube. O cara assiste o Lalá em qualquer parte do planeta. Tá até na Lua estão assistindo o Lalá já. Então eu quero que vocês entendam que da mesma maneira, olha, eu tenho um amigo aqui, o Ivo, que a gente se conhece há mais de 30 anos. O Ivo lembra que nós fazíamos o nosso trabalho, a gente tinha que gravar aquela fitinha cassete, né? Passava para as pessoas que a fita cassete, não tinha as pessoas. Quem conhecia, meia dúzia de pessoas conheciam o meu trabalho. As pessoas não tinham acesso. Se você não estivesse na Globo, nas grandes mídias, você não existia. Agora, quando entra essa internet, toda essa tecnologia, isso é uma democratização total da comunicação. Eu coloco um vídeo lá, todo mundo assiste, o mundo inteiro tem acesso, o mundo inteiro. Não é louco isso? Todos vocês que estão aqui, todos vocês me conheceram pelo YouTube, antes de estarem aqui. E agora, isso é uma oportunidade que o plano espiritual deu, a gente tem que usar esses meios de comunicação de forma inteligente. De passar o ensinamento correto, a mensagem correta. Então ele se torna um grande instrumento de conhecimento. Olha que maravilha, a Rede Globo perdeu 70% da sua audiência pela internet. Né? É. Você vê, Danilo Gentili está ganhando do Jô Soares de lavada em audiência. Quando que isso era possível? Né? Então significa o seguinte, há uma democratização do conhecimento, há uma democratização da discussão das religiões e tudo mais. E nós estamos numa época onde o conhecimento está para quem quiser pegar, porque ele está aí. Ninguém pode falar não sabia. Há 50 anos atrás, se acontecesse o apocalipse, quase ninguém sabia, né? Fala, pô, não tive acesso, não chegou no meu, nem sabia que o Lalá existia. Nem sabia que tinha vida após a morte. Mas hoje, não dá para você dizer que você não sabia. Que a informação está aí, as novelas da Globo estão falando de vida após a morte, estão falando disso, estão falando de... Então, é muito importante que a gente entenda esse contexto planetário, esse contexto de época, para que nós possamos entender qual é o nosso verdadeiro papel no meio de tudo isso daí. E aí vocês vão entender o verdadeiro papel de quem são os ETs nessa jogada. Agora eu quero que vocês peguem reportagens do Edgar Mitchell,
pegue reportagem daquele secretário de defesa lá, o Haley, né? Do Canadá, e você vai entender o que ele está falando. Senão, se você não tiver essa visão minha, você não vai entender. Como os ETs interferiam diretamente no governo para impedir que o mundo tivesse um ataque nuclear, um conflito nuclear. Entendeu? Então, e são muitas raças extraterrestres responsáveis pelo funcionamento desse planeta. Ok? No entanto, você vai ver que é muito difícil, você pode pegar a casuística ufológica, dar uma vasculhada nela, você não vai ver nenhum abduzido por reptiliano. Nenhum contatado de terceiro grau por reptiliano. Você não vai ver, não existe. Agora eu não sei de onde esses ufólogos da conspiração estão tirando essa história de reptiliano. É muita gente sonhando e viajando na maionese. Tem muito médium paranormal também falando um monte de bobagem aí. Tem muito médium falando bobagem. Que não tiveram verdadeiras experiências com seres dessa linhagem e estão vomitando o seu arquétipo religioso, o seu arquétipo de medos, de pavores e tudo mais. Agora os Greys sim, 80% das abduções, olha, 80% das abduções de contato, de manifestação eram os Greys. Essa era a missão deles, eles vieram com tudo para chamar a atenção da humanidade. Eles tinham que chamar a atenção da humanidade para essa realidade. Essa intervenção, isso se chama intervenção. Eles estão intervindo, as humanidades têm que levantar a cabeça, tem que discutir esse tema. Eu tenho que me ver a posição do colo, quem são os ETs? Olha, tem vida lá fora, tudo tem. Você está entendendo? A puta discussão, muda o paradigma da civilização. Mas eles não podem descer em praça pública, porque nós estamos sob uma lei do karma, nós temos que viver nosso karma aqui, nossa experiência. Não está na hora dos ETs entrar em contato direto com a humanidade ainda. Mas está chegando a hora. Mas ainda não é o momento. Entendeu? Então muitos de nós fomos preparados, fomos contatados, esclarecidos para que a gente pudesse levar uma mensagem mais, vamos assim dizer, concisa, inteligente para a humanidade, tá? Entendeu? Então, por isso que eu sou um físico, eu fiz física, fiz astrofísica, trabalho nessa área com a física quântica, e a gente tem um pouco de didática, por trabalhar como professor durante muitos anos, para a gente poder ensinar ou transmitir essas informações de uma forma mais clara, mais objetiva, mais científica até, sem rodeios místicos, sem chegar aqui, vamos ajoelhar, levantar, vamos rezar para o ET aparecer. Nada disso, eles não precisam disso. Eles entram onde eles querem, é o que querem, não precisa ninguém ficar rezando para isso. Tá? Isso é coisa de religião antiga, aquela coisa toda. Não precisa mais nada disso. Nós temos que nos desvencilhar de todas as religiões e tomar uma consciência moderna de tudo do universo a partir de agora. Ok? Então esse é o ponto que nossa civilização se encontra. Cada um de nós tem que ser responsável a partir de agora por transmitir essas ideias para frente, por levar essa nova consciência para a humanidade. Você pode fazer isso no seu grupinho, na sua casa, juntar pessoas aqui e acolá. Em todos os cantos nós vamos semear essa nova ordem mundial, essa nova consciência mundial, que é a consciência do espírito. Entendeu? Esse é o nosso papel. Senão a humanidade não vai sair do buraco nunca, cara. Vai ficar do mesmo jeito rodando, que nem a gente chama ponta enceradeira, vai ficar circulando, não sai do lugar. A pessoa vai, dorme, assiste televisão, vai, volta, vai trabalhar, volta, vai para casa, dorme, sabe? E só fica, liga a televisão, só crise política, crise econômica, crise política. Ninguém fala em espiritualidade na televisão, no jornal, só tem os famosos, aqueles caras todo dia filmando, aqueles ladrão, aqueles bandidos, é o que tem destaque. Vocês nunca vão ver lá no noticiário Jornal Nacional. Você está entendendo? Porque eu sou a pessoa que menos interessa para o sistema. Agora, né, os deputados estão todo dia lá na televisão, né? Os maiores bandidos e ladrão estão todo dia lá na mídia. Então, porque a nossa sociedade é medíocre. Nós valorizamos essas coisas medíocres. Valorizamos jogador de futebol, cara. Te paga R$1 milhão pro nego aí, dá esse chutinho tonto na bola aí. Quando nós tivermos esses valores conectados à nossa civilização, não vai andar. Isso aí vai ficar travado mesmo.
Vai faltar dinheiro para isso, faltar dinheiro para educação, faltar dinheiro para... Claro, está tudo na mão do jogador de futebol, de estado de futebol. Não vai ter dinheiro para medicina mesmo, não vai ter dinheiro para nada. Você está entendendo? Porque o nosso mundo é medíocre, nossa sociedade é medíocre. Vocês têm que chegar a essa conclusão para vocês mudar. Senão vocês acham que vocês estão na puta bem, legal pra cacete, né? Mas vocês estão exatamente no ponto mais nevrálgico da vida cósmica. Literalmente na merda. Né? Na superfície de um mundo denso, trevoso, cheio de conflitos, cheio de doenças, de sofrimento, de angústia. Esse mundo é um mundo de sofrimento. Esse plano é um plano difícil, duro, onde as pessoas sofrem muito neste planeta, nesse plano. Entendeu? Então nós temos que ter uma consciência muito clara deste momento que nós estamos vivendo e como os ETs estão operando. Olha, da mesma forma que os espíritos operam em nossas vidas, hoje os ETs operam em nossas vidas. Tá? Eu vou contar uma história aqui que cabe aqui neste momento, para ver a intervenção extraterrestre, e os Greys principalmente. E como os Greys são espíritos, eu tenho uma frase que deixa todo o congresso de ufologia perturbado. Eu chego assim e falo assim: gente, todos os ETs que nos visitam já estão mortos. Quando eu falo isso, os ufólogos casuísticos e materialistas têm um ataque. Agora eles esperam eu explicar, né? Aí eu venho e explico que todos os ETs que nos visitam vêm da onde? Daquelas esferas super, eles não vêm da superfície de um outro planeta distante. Não vêm, eles não vêm. Não vêm. Pode ter certeza do que eu estou falando. Eles podem se tornar físicos aqui, dar contato, dar um abraço para você, mas eles não são isso. Eles estão lá em cima, eles vão adensando naves, corpos físicos, se adensam, andam no meio de nós, aí depois aperta o botão, desaparece aqui, como se fosse aquele teleporte da Enterprise, sabe? Some. Volta para casa deles, a casa deles é lá em cima. Só que eles têm total controle da matéria, de todos os níveis de adensamento da matéria. Por isso, não adianta você querer os americanos até para matar ET. Vamos interceptar o ET, vamos matar o ET. O ET está morto. Você vê que é utópico, né? Toda a nossa tecnologia é uma tecnologia bélica, uma tecnologia para matar. Uma tecnologia para matar. Como é que nós vamos enfrentar essa raça que já está morta? Porque todo governo pensa no enfrentamento. Você não vê as declarações babacas e idiotas, eu falo isso com convicção, do grande físico, que ele é um grande físico, o Stephen Hawking, quando abre a boca para falar em ET, só fala merda. Mas como físico ele é muito inteligente, para fazer o que ele faz. Mas como para falar de ET ele não tem a mínima autoridade. Esses dias está falando que os ETs vão invadir a Terra, vão tomar conta do planeta. Porra, meu, porra, onde você tirou isso? Que cabeça que você tem para tirar isso? E é um puta de um cientista respeitável, não é? A gente tem que tomar cuidado com essas pseudo-autoridades. O cara pode ser muito bom numa linha, mas quando vai falar de outro, não entende nada do assunto. Nunca fez uma pesquisa, nunca teve num congresso, nunca foi a fundo. Né? Quantas vezes eu não ia em programa de televisão, os caras, hoje eu não vou mais, não tenho paciência, nem me convido que eu não vou. Desses programas de televisão, tinha debate sobre ufologia. Eu chegava no programa lá, fazer debate de ufologia. Aí tinha uma modelo e manequim. Eu falei, por que eu estou fazendo aqui para discutir ufologia com uma modelo e manequim? Gostosa ela é, mas só isso. Aí quando eu chegava, ai, eu não sei, sabe? Ai, pegava o cabelo assim, eu não sei se eu gosto de ET, se eu acredito ou não acredito. Porra, o que você veio fazer aqui, pô? Ai, meu Deus. Você acredita que eu fui num debate que tinha o Erasmo Dias? É, o Erasmo Dias no debate. Então, vocês têm que tomar muito cuidado com esses caras, entre aspas, chamando autoridade, sabe? A autoridade fala muita merda. Geralmente, se estiver conectado com essa inteligência secreta, aí que vai falar merda pra você mesmo. Porque o interesse desses caras é contra a informação. Sabe qual é contra a informação? Isso não existe, nada a ver, vocês estão louco. Mas todo governo sabe que tá aí, existe, tá, sabe? Então isso é chamado contra-informação, que a gente paga para isso. Sabia que tem gente que paga pelo próprio governo americano para falar que tem disco voador, que tem área 51, que os ETs estão lá, sob controle? Tem um cara que falou que trabalhou, tanto... Isso é
tudo gente paga para fazer esse tipo de contra-informação. Para cima de Moá? Tá lá meus amiguinhos que fazem assim, com o dedo. Então, na verdade, são muito poucas as pessoas. Eu acho que no mundo, raramente, é raro alguém que tem um contato prolongado com os Greys. Você pode até ter um contato prolongado, mas com os altos, loiros, sabe? Aquela raça mais humana, menos chocante. Mas com os Greys, são muito pouca gente que eu conheço que tem um contato a longo tempo com eles. Porque um abduzido não é autoridade para falar de ET. Um abduzido não é autoridade. Porque ele foi meia hora lá dentro da nave, vai dormindo, aí jogaram o cara de volta, nem falou com o ET, nada, ele não é autoridade para falar de ET. Ele não sabe nada, coitado, ele é um inocente útil, que a gente chama no processo. É inocente útil, que é o cara que vai entrar na mídia, vai chamar a atenção do fenômeno, que os ET estão aí, fui abduzido, olha, né? Você está entendendo? Mas o cara não é autoridade para falar do fenômeno UFO. Né? O Travis Walton já teve várias vezes aqui no Brasil, um contatado americano, até aquele filme Fogo no Céu, né? Você vê que ele não sabe nada, cara, ele não zera a esquerda no assunto, ele só foi abduzido. Mas ele teve 3 minutos de consciência dentro da nave com os ET, só depois apagou, dormiu de novo. Então que tipo de autoridade é esse cara para falar de ET? Nenhuma. A única coisa que ele vai descrever é a experiência dele. Mas os ET não queria papo com ele, não queria diálogo com ele, nem tampouco dar um contato para ele. Né? A história foi um acidente. Então, é muito importante mesmo que a gente tenha no momento uma consciência crítica. Não só do fenômeno UFO, mas uma consciência de quem está passando essas discussões, quem está colocando essas discussões. Vocês estão me entendendo? Nós somos um planeta atualmente sob intervenção extraterrestre. Tá? Eles estão muito mais no controle do que o plano espiritual, sabia? Hoje, antigamente, o plano espiritual estava mais no controle. Hoje, eles estão muito mais no controle do que os nossos espíritos do plano astral. Vou contar uma história para vocês que eu conto sempre, que cabe aqui para você entender essa intervenção extraterrestre. Eu estava dando uma palestra em São Paulo, na Carlos Petit. Você sabe onde que é, né, Ivo? Há mais ou menos mais de 20 anos atrás, muito mais. E falando sobre ufologia esotérica, tudo tal. Aí quando eu terminei a palestra, veio um senhor conversar comigo. Ele chegou assim para mim: olha, professor, preciso muito da sua ajuda, né? Pois não. Olha, eu sou presidente de um centro espírita aqui no Parque São Domingos. É um centro espírita que já existe há mais de 40 anos. Nós até temos um prédio de 5 andares, né, construído por nós mesmos, tal. Somos filiados à Federação Espírita, somos kardecistas, tal. Mas tem um problema lá que está surgindo e eu preciso muito da sua ajuda. Ele falou: qual? Os médios e os sensitivos videntes estão vendo os baixinhos, cabeçudos, olhos, do mesmo jeito que o senhor falou aí na palestra. Estão lá invadindo o centro espírita. Entra de bando. E os médios ficam assustados, e quando perguntam para os guias só falam: não, são seres das estrelas. Mas não fala mais nada. É como se os guias não tivessem autoridade para falar quem eram os caras, entendeu? E os médios ficavam assustados de ver aqueles seres, aquela velhinha de 80 anos, sabe, coitadinha, vidente, acostumada com o preto velho, com o caboclo, de repente vem um cabeçudo olhos. Assim, o que é esse cara? Não é verdade? Melou meio de campo. É muito pra cabeça. Aí teve que chamar o Lalá, né? Ele queria que eu fizesse uma palestra só para os médiums. Só que tinha 70 médiums. Lá vou eu fazer a palestra para os médiums. Muito engraçado. Eu cheguei lá, 70 médiums. Vou bater papo, expliquei tudo sobre isso, quem são os ETs. No final, não falaram: tá, tudo legal? Tudo legal, então agora vamos chamar os homens. Vamos conversar com os Greys. Aí nós chamamos, veio a turma do baixinho. Lá, invadiu lá de novo. Ela vem: não, estou vendo. Outro: não, eu também estou vendo. Falei: legal, então agora vamos trocar umas ideias. Vocês vão se acostumar com os caras, porque não vão sair mais daqui. Falei: eles não vão sair mais daqui mesmo. Eles estão invadindo tudo. Falei: é uma invasão extraterrestre. Vocês vão ter que se acostumar com a presença deles aqui. Falei para os médios.
Aí falei, vamos trocar umas ideias. Você está vendo? Não, vamos conversar. Vamos começar a conversar. Eles viram que não era bicho de outro mundo, que era coisa boa pra caramba, que era seres de luz. Aceitaram, então com certeza estão até hoje lá. No trabalho espiritual. Então o meu trabalho é esse. O meu trabalho é preparar essa humanidade, preparar essa nova consciência para a chegada dessas inteligências. Mas não é que eles estão chegando agora, tá? Eles não estão chegando agora. É agora que eles estão se manifestando para nós idiota que estamos na merda. Nas trevas. É uma abertura profunda que o plano superior deu para quem está encarnado começar a fazer uma mudança profunda em sua consciência. E os ETs estão ajudando toda a humanidade para esse salto quântico de nossa consciência cósmica. É uma abertura para quem viveu nas trevas por 7, 8 mil anos aqui nesse projeto planetário Terra. Muitos de nós, nem todos, mas muitos de nós estamos aqui há milênios, cara. Milênios carregando esse planeta nas costas, sofrendo, guerreando, matando, reencarnando muitas vezes. Entendeu? Então chega um momento que a gente fala, pô, não aguento mais essa porra. Dá um jeito de tirar nós daqui, vamos sair, vamos evoluir, vamos transcender, né? Vamos para outros cantos. E o plano astral tem essa condição de nos fornecer este momento para que a gente reflita profundamente. Estar encarnado nesta época é um privilégio muito grande, certo? Bilhões de almas que não poderiam reencarnar por falta de vaga, deram um jeito de arrumar vaga, aumentou a condição, né? Encheu de gente do planeta para a gente viver essa experiência única de transição planetária que está cada vez mais perto. Ok? Muito bem. Desejo a todos muita paz, namastê e até um próximo encontro, ok?